Oi, gente, tudo bem por aí? Estou do outro lado da mesa, aqui no home office do Roberto. Deixa eu abaixar esse volume. Já começa a colocar bem baixinho, né, gente? Vocês estão achando alto? Eu tô achando, acho que essa escolha de música não foi boa. Mas vamos lá. Hoje, Josué, capítulo 17. Eu tô gravando esse vídeo no domingo de manhã, bem cedinho. Tá cedo, mas as pessoas vão começar a levantar aqui em casa daqui a pouco. E a janela ali na frente tá aberta, vocês podem ver ali, ó. Aqui, ó. A janela tá aberta, então deve ter algum tipo de som aí fora. Daqui a pouco as pessoas vão começar a se movimentar, os cachorros latir, mas nada vai nos atrapalhar de ler a palavra de Deus, de ver esse rapaz guerreiro que agora já tá bem velho, né? Mas nós estamos contando a história de Josué e vamos continuar falando sobre as tribos. Hoje nós vamos falar sobre a tribo de Manassés e vai ser legal, tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente. Então ignorem esses barulhos, teve bastante pássaro aqui de manhã cedinho. E vamos ler, né? Vamos ler a palavra de Deus. Obrigada você que está aí comigo, seja bem-vindo à minha sala. Vamos lá. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maqui, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés, e era soldado. Ele recebeu a região de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Azriel, Siquém, Efer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Já está falando da genealogia, né? José é aquela história linda que nós lemos lá em Gênesis, capítulo 37, se eu não me engano. Se você não conhece, vai lá, procura o capítulo 37, a história de José tá lá. Aí em qualquer rede social que você tiver, tá escrito, tá lá os vídeos. Zelofeade era filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: espera só um pouquinho, eu tô invocado com esse troço aqui, vou deixar no 2. Essas meninas, elas eram filhas desse rapaz aqui, que esse nome é difícil, Zelofeade. Esse homem, né, eu acho que ele passou uns apertos na vida, porque ele não tinha nenhum filho homem na época. O filho homem era uma coisa muito importante, né? Era uma coisa muito importante. Ele só tinha esse monte de menina. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Cinco moças ele tinha. E essas moças foram falar com Josué, porque todos os homens é que recebiam as terras nessa época, né? E elas iam ficar sem terras, já que elas não tinham nenhum irmão, né? Aí elas falaram lá, ó: o Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, ao lado leste do Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Azer até a cidade de Miquimeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de Entapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapua, a divisa descia até o ribeirão de Caná.
As cidades do sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo das suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até Azer, no norte, até Issacar no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Azer, a cidade de Bet-Zassã, os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e a cidade de Dor, no litoral. Em Dor, Tanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores da cidade, por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. Aqui a gente está contando essa história que parece meio chatinha, né? Porque a gente fica falando das cidades, a gente não conhece nada, aí fica bem assim, esquisito. Mas aqui o ponto principal disso aqui são as filhas, né, desse rapaz aqui, Zelofeade. Elas foram audaciosas, né? Bonitas, fortes. Elas foram meninas bem criadas, né? Porque chegaram lá e falaram, não, nós viemos reivindicar, não é só para o sexo masculino que Moisés falou. É para a herança, né? Para a terra, para as pessoas, né? Não é sobre coisas, é sobre pessoas, né? E o pai delas, mesmo não tendo filho homem, era também um descendente, né? E elas reivindicaram e Josué deu a parte para elas. Isso foi bem legal. Isso nos ensina que nós temos que lutar pelos nossos sonhos, pelas nossas vontades também. Não é só porque está denominado só para homem ou só para qualquer outra coisa que você não deve lutar. A gente tem que pelo menos tentar. É uma coisa que eu ensino muito para meus filhos, tem que tentar. Ontem nós fomos no shopping conhecer uma sorveteria nova que abriu aqui em Porto Alegre e quando chegou lá, a minha filha, né, pediu um sorvete lá de ovo maltine, um milkshake, sei lá de que, lá de Nutella. E aí ela pediu e a moça estava fazendo, né, um milkshake e tal. E na hora que a gente estava esperando, ela viu um potinho cheio de estrelinha, aquelas estrelinhas de confeito. E ela falou, eu queria com essas estrelinhas. Eu falei, mas você escolheu de ovo maltine, não tem as estrelinhas, né? Agora já é tarde, mas eu falei com ela, se eu fosse você, eu tentava. Eu falava com ela, não, você já tem. Pede pra moça colocar umas estrelinhas no seu. E ela, eu tenho vergonha. Eu falei, não, insiste, tenta. Bom, é só uma sugestão, se você quiser seguir o meu conselho. Se eu quero uma coisa, eu peço. O não eu já tenho. O sim eu posso correr o risco de ter. E ela seguiu o meu conselho e pediu. E a moça colocou, nossa, mais estrelinha dentro do potinho dela lá do que o ovo maltine. Ela encheu assim. E a minha filha saiu toda feliz com aquilo. E mais tarde ela falou, ainda bem que eu segui o seu conselho. Eu falei, isso é pra vida toda. E aqui a gente está aprendendo com essas moças isso. Elas foram reivindicar, lutar pelos direitos delas. A gente tem que pedir o que a gente quer. A gente não pode desistir de primeira. Não vou conseguir mesmo, eu vou largar pra lá. Não. A gente tem que tentar. A gente tem que tentar sempre. Certa de que vamos conseguir. É isso que eu aprendo com essas moças. Essas 5 moças aqui. Que pela lei deles lá, lei machista, não teria. Mas elas insistiram e ganharam. Então que você hoje insista no que você quer. Peça mesmo sem ter fé, esperança de que vai acontecer. Porque milagres ainda acontecem. Igual os milagres das estrelinhas da UNA ali. Eles poderiam falar, te cobro mais, sei lá, R$3 para colocar, R$5 no shopping, Guatemi ainda. A gente até pagaria para ela, mas a moça deu porque ela pediu. Peça para Deus as coisas que você quer. Versículo 14. As famílias da tribo de José disseram a Josué, por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser a nossa propriedade? A família de José era Efraim. Era Efraim e quem? A tribo de Efraim e Manassés. Não estou lembrando, vamos ver. Por que é que você só nos deu uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. E Josué respondeu,
Se vocês são muito, a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês. Então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. E eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tantos que os que moram na cidade de Bet-Sansã, como nos povoados vizinhos, como no vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés, que são os filhos de José, né? De fato, vocês são muitos e são muito fortes. Vocês terão uma só parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Que lição isso aqui, né? O que estava acontecendo aqui? Esses dois, Efraim e Manassés, eram descendentes de José. Cada um ganhou uma parte. Pelo que eu entendi aqui, o Efraim ganhou as partes montanhosas ali, né? Dificultosa, né? Montanha, dificuldade. Você começa a trazer para a nossa vida que montanha é pesado, você tem que subir, você tem que se preparar, é árduo. Aqui fala que era cheio de floresta, eles iam ter que capinar tudo, limpar tudo, cortar as plantas. Existiam outras tribos, né, que moravam ali e tinha muito serviço. O Efraim fez igual as filhas do... Como é que é o nome do homem? Já esqueci. Desse Zelofeade. Ele fez assim: vamos lá, né, Efraim e Manassés, vamos lá tentar a sorte, vai que ele nos dá uma outra terra, né? Mas Josué não, Josué foi muito líder. Ele falou: não, vocês são muitos e são fortes, vai vocês conquistar mais terras, vai vocês expulsar esses cananeus e jebuseus e sei lá quem que estava lá na terra. Toda a terra será de vocês, a floresta inteira é de vocês, mas vocês têm que expulsar as pessoas. Resumindo, ele falou: vai trabalhar, coloca essa gente toda para trabalhar. Vai trabalhar, vai lutar, vai vencer, vai conquistar suas coisas. Não fica esperando ganhar de mão beijada, não. Seus descendentes já trabalharam muito para você ter o que você tem. Você já ganhou as terras montanhosas, as florestas, agora vai trabalhar. Pega a enxada, chama o povo e vamos capinar, cortar as árvores, limpar o terreno e expulsar as pessoas que estão dali, né? Expulsar os intrusos que estão na terra, que é de vocês. Deus deu. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente tem que lutar. A gente não pode ficar esperando as coisas caírem do céu, igual a gente brinca, né? Ai, podia ter uma tia perdida aí, me dar uma herança e eu ficar rico. A gente nem está preparado para receber uma herança, a gente nem sabe o que fazer. Você pode olhar as pessoas que ganham na loteria, rapidamente perdem porque não tem a mentalidade da pessoa rica, da pessoa que tem dinheiro, da pessoa que sabe fazer aquele dinheiro render. Rapidamente perde tudo, as pessoas roubam ou matam, né? E tantas histórias que a gente ouve aí. Aqui, Josué falou com eles: vai trabalhar, vai fazer a sua parte. Eu te dei a terra, agora você se vira. É o que Deus fala com a gente também. Tem pessoas que ficam: mas por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Não, Deus já nos deu a vida. Deus já nos deu a terra. Agora a gente que tem que fazer a nossa parte, a gente que tem que trabalhar. A gente confia em Deus, a gente pede a Deus, a gente acredita, a gente tem uma fé incrível, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que trabalhar. Para gravar esse vídeo aqui pra vocês, eu tenho que arrumar toda essa parafernália aqui. Tem um monte de... E vocês não veem, mas tem fio aqui, ó, pra tudo quanto é lado, ó. Tem fio pra tudo quanto é lado, tem computador aqui, tem um monte de troço aqui. Dá um trabalho, dá mais trabalho pra eu arrumar isso aqui do que pra eu sentar aqui e conversar com vocês. Tô usando o meu exemplo, mas qualquer coisa que a gente tem que fazer para você conseguir o seu dinheiro, para você conseguir o seu bem-estar, para você conseguir passear, tomar sorvete no shopping, você tem que trabalhar, você tem que pagar um preço. E é isso que Josué está ensinando pros filhos de José aqui, né? Manassés e Efraim. Você já tem tudo, lutem agora pelo que vocês querem. E assim terminamos o capítulo 17, com vários ensinamentos para nossa vida. Beijão no seu coração e até amanhã. Aqui na minha sala. No caso, no home office do Roberto.